Mande esse cachaceiro acalmar essa besta! Um dragão não é um escravo, assim como o povo. Como assim? Você fala a língua do povo? Eu sou Luiz Inácio, filho do povo, forjado no sertão e na fábrica. Eu entendo cada palavra que você disse, porque eu sou do Brasil, e o Brasil fala a língua do povo. Patriotas, avante! Patriotas, vocês não são escravos, vocês são livres. Dracarys!